Bem-vindo ao canal do professor Paulo Ricardo Soares, agradeço o carinho de vocês, deem um like, ajuda o professor Paulinho, ok? Eu gostaria de falar para vocês um pouco de cada 12 Césares, vai ser rápido, algumas coisas de virtudes, que era muito raro, mas de suas particularidades de manias. Dos 268 papas, eu tenho para contar um dia para vocês, só que vai demorar mais, posso fazer em 3 áudios para não ficar muito prolixo, a mania. Eu gosto de estudar a curiosidade dessas figuras. Mas vamos pegar os 12 Césares, o que realmente eles se comportavam, como eram na sua intimidade, ou às vezes até social, que não faziam diferença nenhuma do privado para o público, ok? Tanto os imperadores romanos não faziam questão disso, mostravam o que era, tá? Alguns até porque eram doentes mentais mesmo, loucos. Havia depravação mental desses caras. Bom, desde o primeiro Júlio César, que assumiu Roma em 49, morreu em 44, assassinado, nunca foi imperador, foi republicano, porém os 11 que vieram depois dele passaram a ganhar o título de Caesar, César, por isso que passaram a cada um ter o seu nome, como Augusto César, em homenagem a Júlio César, Caesar, Ave César, né? Toda aquela questão de liturgia. O Júlio César, eu vou falar para vocês, ele era vaidoso, muito vaidoso, tomava banho todos os dias, se depilava todo o seu corpo, usava coroa de louros para não aparecer um pouco a questão da careca, mulherengo, mas quando ele estava com uma mulher ele se dedicava de corpo e alma, haja visto que Cleópatra ele se dedicou corpo e alma, e etc. Ele era, nessa parte, não vejo nada de errado por essa vaidade. E era um homem de posição muito forte. Não tinha medo. Corajoso, ao ponto de conquistar as Gálias, atravessar o rio Rubicão e dizer aquela frase que também fica um pouco, foi acrescentada a posteriori. Alea jacta est, a sorte está lançada. E conquistou e fez Vercingetorix beijar seus pés, aclamar ali, e aí voltou para Roma. Foi aí na questão da volta da conquista das Gálias que Júlio César foi depois lá esfaqueado no Senado pelo seu filho Brutus também participando, está no vídeo anterior, ok? O Augusto César, 27, assumiu em 27, morreu no 14. O Augusto César era muito supersticioso, morria de medo de sair à rua se não consultasse os argúrios, se não consultasse os seus assessores, que eram especialistas em estudar sobre hoje pode sair, hoje não, hoje pode acontecer alguma coisa. Era muito medroso, com raios e trovões, morria de medo, completamente medroso, e sabemos que nós temos que ter medo, mas é dos raios, não dos trovões. Trovões é uma consequência dos raios, a luz é mais rápido que o som. Eu me lembro quando eu tirava no quartel com um morteiro, lá embaixo saía poeira de terra e depois vinha um barulho. Só que nesse período eles não sabiam, né? Obviamente, mas ele morria de medo. Um imperador romano muito medroso nesse sentido, certo? Mas um baita de um guerreiro, não há dúvida disso. Depois do Augusto César, nós tivemos o Tibério César. O Tibério César era um depravado, um homem completamente, totalmente podre, fedorento, a pele estava se deteriorando, estava em estado de putrefação, em plena vida, não tinha morrido para poder ser, por ter muitas doenças de pele, de ser um homem completamente voltado para comidas estragadas. Ele não tinha noção e bebia muito, e ele adorava namorar jovens, rapazes, pré-adolescentes, adolescentes, jovens e meninas, chamava eles de meus peixinhos. Um homem completamente depravado, certo? Ok. Depois do Tibério César, veio o Calígula César. Também é considerado um depravado, mas não chegou a um ponto de ser voltado, ele ter relação com o homem. Gostava muito de mulheres, tanto que casou com uma mulher e teve uma relação muito íntima, porque ele adorava, era apaixonadíssimo pela sua irmã Drusila, e ela fazia parte das relações sexuais lá no Palácio Romano e incentivava muito as orgias dentro
daquela sociedade senatorial, aristocrática romana, e ele liberou geral, tá? Mas ele tinha este problema seríssimo, ao ponto, inclusive, dele ter colocado seu cavalo como senador, o Incitatus, e dar um quarto, um privativo para ele com todos os luxos do imperador, certo? Isso nós sabemos e está no filme de Calígula, é só assistir. Recomendo para adultos, né? Óbvio, né? Bom, o Cláudio César, pai da Cláudia, que foi casado com Nero César, o Cláudio era muito obeso, gordo, doente, vivia doente, gostava de fazer coisas para sacanear os convivas, os amigos, os convidados, ele gostava de botar vidro picadinho dentro do vinho, para matar as pessoas por dentro, uma coisa horrível, a gente viu até um caso aí nojento. Ele gostava de botar insetos, aranhas na comida, para servir os amigos. Ele gostava de deixar os caras bêbados, ao acordar, ele deixava um leão, de verdade, um leão, ali, quando o cara dava de cara com o leão, se cagava todo de medo e dava risada. Doente mental, certo? E comia muito, vomitava muito. Tanto que os romanos, os imperadores, outros também, que continuaram imperadores até o final do Império Romano, em 476 d.C., que foi até lá, não foi os 12 Césares, mas até lá foi os imperadores, da dinastia Flaviana, da dinastia Antonina, né? Foi até 476, quando termina o Império Romano e começa a Alta Idade Média, com a invasão dos bárbaros, né? Isso está na historiografia, é só seguir lá a linha de tempo, a cronologia da história de Roma. Bom, o Cláudio morreu completamente doente por comer demais. Vomitava, ia no vomitório, voltava, comia, para poder caber mais comida, né? Obviamente, a pessoa não dura muito, tá? Bom, ele tinha um problema de TDAH também, tá? Isso, hoje eu diria isso. Ele matou a esposa e depois sentou na mesa e convidou os assassinos e perguntou, ué, não vira minha esposa? Então, um cara muito maluco. Bom, depois do Cláudio César, nós temos o Nero César. O Nero César está no vídeo de ontem, que eu falei que ele matou a primeira esposa, a Cláudia, inclusive gostava muito de judiá-la, e depois matou a segunda, e depois ele viu um rapazinho muito parecido com a sua esposa, um rapaz bonito, e ele resolveu mandar tirar o seu sexo, e casou com ele, com um véu Grinalda, tudo direitinho, bonitinho, lindo, e viveu o resto da sua vida até ele se matar, né, se suicidar, por pressão, porque havia uma prática dos romanos, que se não era assassinado, eles mesmos cometiam o suicídio, porque achavam que era uma morte honrosa. E o Nero, ele chegou a um ponto de ser completamente vaidoso, cantava as suas músicas, tinha que aplaudir, rir, e inclusive no teatro, se havia teatros onde ele fazia as suas apresentações, mesmo sendo imperador, gostava muito de se exibir, era um exibicionista, não há dúvida disso, e muitas mulheres pariam ali dentro, chegava a parir dentro e até umas senhoras muito doentes acabavam desmaiando, até morriam. Ninguém saía sem a sua ordem. Tinha que assisti-lo, bater palma e rir, senão ele mandava matar, certo? Esta é a realidade de um dos homens mais doentes que chegou ao ponto de ser imperador de Roma com 17 anos. Matou a sua mãe, Agripina, né? Nós já sabemos como é que é. Depois do Nero César, o que nós temos? Nós temos aqui, o Cláudio César já foi, o Vitélio César. O Vitélio César era guloso, também comia muito, vomitava muito, então vivia comendo, vomitando, comendo, vomitando. Eles faziam isso até realmente ficar mal, porque a vida era curta, então eles achavam que comer, uma das coisas mais interessantes na vida, é a gula, é comer tudo de bom, e aí não aguentavam, vomitavam, porque a vida era curta. Então eles viviam muito pouco, devido ao tempo de vida que tinham. Como viviam há 45, 50 anos, e chegavam a essa loucura. Vivia mais o povão do que os próprios aristocratas, os próprios ricos da época, ok? O Vitélio César era muito guloso, usava muito o vomitório, como eu já falei, e ele comia muito cérebro de
fazões e peixes. Adorava este prato. Depois nós temos o Vespasiano César. O Vespasiano César é aquele que hoje nós temos em Roma, quem visitar, o Coliseu. Foi no Império de Vespasiano que foi construído o Coliseu. Nas finanças do Império, instituiu taxas sobre os mictórios. O Vespasiano cobrava, quem ia no mictório público tinha que pagar taxa, tanto que o seu sobrinho ficava indignado com isso, e ele cobrava até do próprio sobrinho, porque ele era um dos maiores taxadores. Fez eu lembrar aí de um certo ministro da Fazenda aí, tá? Mas eu não quero misturar ideologia política, mas ele era um cara de taxar bastante também, tá? E uma vez o próprio Vespasiano respondeu para o sobrinho dele: moeda não tem cheiro, portanto, não te meta, né? Depois vem algumas coisinhas que eu estou falando, para ser rápido, certo? E o Tito César. O Tito César era muito generoso, adorava dar presente. O cara que visitava ele no palácio, ele te enchia de presente. Saía lá, se tivesse um relógio Rolex, tu ia sair. Se tivesse um Porsche, ele ia te dar um Porsche. Obviamente, quem pagava era o erário público. Do bolso dele, nada. Era um baita de um safado. Para ele, ninguém deveria ser triste na vida. Portanto, eu encho de presente para deixá-lo feliz. É assim que ele fazia com os seus visitantes. Era a sua mania, tá? Cada um com a sua mania. Depois nós temos o último, o Domiciano César. Ele era um homem muito obcecado. Ele possuía hábitos bizarros. Ele adorava de pegar mosca e furar com agulha. É isso que ele gostava. Passava o dia todo fazendo isso quando ele não tinha o que fazer, né? Até tinha o que fazer, porque, afinal de contas, ele era o imperador de Roma. Mas era um dos hobbies dele, certo? E mais alguma coisa? É isso que eu posso dizer que está nos documentos do historiador Flávio Joséfo, do Suetônio, do Tácito. São coisas que realmente aconteceram na história dos 12 Césares. O mais respeitado, pelo que eu vi aí dos 12, na minha opinião, não quero fazer juízo de valor, ainda fico com Júlio César. Abraço, queridos, e até a próxima.